Milionário em lágrimas revela segredo chocante após ouvir grito de menina mendiga. Era uma noite fria em São Paulo e as luzes da cidade brilhavam como estrelas em um céu coberto de fumaça. Eduardo, um milionário de sucesso, observava tudo do alto de sua cobertura luxuosa, com uma taça de vinho na mão. O mundo abaixo dele dançava, mas ele se sentia vazio. A fortuna e o prestígio lhe trouxeram um frio insuportável, solidão que nem o conforto do dinheiro podia dissipar. Ele, ao lado de aquários cheios de peixes exóticos, cercado por obras de arte valiosas, mas seu coração estava em um abismo. De repente, um grito cortou o frio da noite. Era um lamento agudo, quase insuportável. Eduardo se aproximou da janela, sua expressão endurecida. O som parecia vir da rua, onde ele frequentemente via crianças se aglomerando em torno de fogueiras improvisadas. Mas aquela voz era diferente. Era um pedido de socorro. Sem pensar, ele desceu às pressas, impulsionado por um instinto que não sentia há muito tempo. Na esquina da rua, encontrou uma menina coberta por roupas rasgadas, com os olhos brilhantes, cheios de lágrimas. Clara, ela se apresentou, enquanto tremia de medo e frio. Por favor, me ajude. Ela estava sozinha, exposta à crueldade da noite, e seu olhar tinha uma aura de desespero que atingiu fundo a alma de Eduardo. Ele não sabia, mas aquele encontro estava prestes a mudar tudo. Enquanto a envolvia com seu casaco, Clara olhou para ele e com uma voz quase inaudível sussurrou: Eu sou sua filha, a filha que você deixou para trás. A frase devastadora ecoou na mente de Eduardo como um trovão. Tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida desmoronou instantaneamente. Ele tinha certeza de que havia enterrado esse passado, a mulher que amou e o filho que não sabia que existia. Seu coração disparou, um nó se formou em sua garganta. Mas a tensão não parou por aí. Um homem aparece do fundo da rua com um sorriso sórdido nos lábios. Era Gustavo, um rival ambicioso que sempre esteve à espreita para desenterrar os escritos obscuros do passado de Eduardo. Ele observava, atento, cada movimento, como uma águia em busca de sua presa. Ah, Eduardo! Tão bonito ver você em apuros. Vou adorar contar essa história para o mundo. Ele sabia que um escândalo poderia destruir a imagem impecável que Eduardo havia construída. Enquanto os dois se encaravam, Eduardo sentiu seu egoísmo sendo desmascarado. Ali estava sua filha, implorando por um pai que nunca esteve presente. A urgência do momento estava fazendo o tempo parecer escorregar entre seus dedos. Ele precisava decidir. Deveria proteger seu legado e a imagem que construiu ou abrir seu coração, mesmo que isso significasse aceitar a dor de suas escolhas. Clara olhou fundo nos olhos do pai, esperando que ele visse além da indiferença que moldara sua vida. Entre as lágrimas, ela estava determinada a descobrir sua história, um passado entrelaçado em uma verdade que podia mudar o destino de ambos. Eduardo estava prestes a embarcar em uma jornada que desafiaria tudo o que conhecia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca
nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo ficou paralisado, os olhos fixos em Clara. No meio do caos emocional, algo bem profundo dentro dele começou a questionar a verdade que sempre acreditou. Eu sou sua filha. Ainda ecoava em sua mente, fazendo seu estômago revirar. A situação já não era apenas sobre descobertas e arrependimentos. Gustavo, o rival sorridente, percebeu a fraqueza. Quem diria Eduardo? Uma menininha perdida nos braços do papai. Que lindo! Ele riu com escárnio, atraindo a atenção de transeuntes curiosos. Um grupo de pessoas começou a se aproximar, murmurando, suas expressões variando entre o horror e a curiosidade. O momento se tornava um espetáculo. Você não sabe se eu sou realmente sua filha, Clara gritou, a voz se quebrando entre as lágrimas. Eu só quero saber quem sou. Eduardo sentiu o peso de cada palavra, mas o ataque de Gustavo parecia mais ameaçador. Você não pode ter esse segredo, Eduardo. É hora de a verdade vir à tona, e eu vou garantir isso. E antes que Eduardo pudesse reagir, um grito estrondoso irrompeu do outro lado da rua. Bang! Um barulho ensurdecedor, o som cortante de vidro quebrando, revendo. Todos os olhares, inclusive os de Eduardo e Clara, se voltaram para a origem do estrondo. Uma explosão. O carro ao lado da rua se incendiava em chamas. Fumaça subindo como uma nuvem escura no céu. Uma bola de fogo lançou faíscas, iluminando a noite. O que foi isso? Eduardo exclamou, seu coração acelerado. Clara se encostou mais perto dele, os olhos arregalados de medo. Gustavo, em vez de sentir pavor, parecia aproveitar a cena. Parece que alguém também quer atenção, não? É mesmo? A cena se tornava caótica. A adrenalina tomou conta. As pessoas começaram a correr, algumas gritando, outras se jogando ao chão. Eduardo agarrou Clara, puxando-a para longe do perigo, mas não sem olhar para trás. O carro queimava e, com ele, parecia que suas memórias também estavam pegando fogo. Mas não havia tempo para pensar. Vamos, Clara, ele gritou, tentando se afastar da confusão. Enquanto isso, Gustavo não desistiu. Ele estava atrás deles, rindo como um lunático. Isso é só o começo, Eduardo. Sua vida está prestes a ser um inferno. De repente, Clara puxou o braço de Eduardo com força. Papai, espere! O desespero em sua voz o fez parar. Uma mescla de compaixão e medo o dominou. O que você não está me contando? Isso não é só sobre mim. Há algo mais, não há? Eduardo hesitou. A verdade o sufocava. A pergunta de Clara foi como um soco no estômago. Ele respirou fundo, a imagem da mulher que amou se formando na sua mente. Mas antes que pudesse responder, um som ensurdecedor veio de novo. Insistentemente, a sirene de uma ambulância cortou o ar. E logo atrás, um grupo de pessoas, reunidas com celulares, gravando tudo. A imagem de Padre Eduardo, o milionário de sucesso. Agora cercado pela dor e pelo fogo, contrastava de uma maneira brutal. O caos revelava
não somente o que estava acontecendo do lado de fora, mas também tudo o que estava dentro dele. Com a vida prestes a desmoronar mais uma vez, havia algo muito mais profundo que ele ainda não queria admitir. A história estava apenas começando a se desenrolar, e Clara estava no centro da tempestade, desejando respostas que ainda não podiam ser dadas. Um novo grito, mais próximo. A multidão se agitava e a atmosfera se tornava irrespirável. Eduardo sentiu que em algum lugar as respostas estavam escondidas. E no fundo, ele sabia que precisaria encarar não só Clara, mas os segredos que seu passado guardava. Vamos descobrir a verdade juntos, ele murmurou, embora a incerteza pesasse como chumbo em seu coração. Mas ele precisava de coragem. O que aconteceria a seguir? Ele tinha certeza de que a resposta estava entre as chamas, e ele tinha que ir atrás. Eduardo respirou fundo, as chamas ainda crepitando ao fundo. O caos ao redor parecia um pesadelo. Vamos descobrir a verdade juntos, ele murmurou, mas Clara olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e desespero. Antes que pudessem se mover, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Era Ana, a ex-amante de Eduardo, aquela mulher que ele nunca conseguiu esquecer. O olhar dela era profundo, uma tempestade de emoções presas. Ela fez caminho através da confusão e, ao se aproximar, o mundo ao redor pareceu parar. "Eduardo! Clara!" gritou, as palavras se arrastando entre a agitação. "Ana?" Eduardo ficou chocado. O que ela estava fazendo ali? O olhar dela se fixou em Clara, e por um momento a jovem não parecia reconhecer a mulher que ocupou um lugar importante em seu passado. "Você?" "Você não sabia?" Ana começou, a voz tremendo. "Ele não apenas te abandonou. Você não é apenas a filha dele. Você é também minha." A revelação atingiu Eduardo como um soco. Ele mal conseguia processar as palavras. "O quê?" Ele sussurrou, a realidade do que estava acontecendo começando a pender sobre ele como um manto pesado. Clara olhou entre os dois, confusa. "Você quer dizer que eu sou sua filha?" "Ana." "Sim, eu sempre soube." A voz de Ana era intensa, preenchida com uma dor antiga. "Você foi uma parte do meu mundo, Eduardo, e você me deixou. E agora, você me deixou novamente, abandonando nossa filha." A multidão ao redor começou a murmurar. Pessoas segurando celulares, gravando a cena da revelação como se fosse um espetáculo. A tensão estava palpável, ouvindo risos nervosos e comentários ansiosos. Gustavo, ainda ali, sorriu satisfeito. E eu que pensava que a história seria sobre uma menina mendiga. Mas parece que temos uma verdadeira novela aqui. Eduardo estava paralisado. Sua mente girava e ele mal conseguia entender o que estava sendo dito. Mas eu não sabia. Ele tentou protestar, mas Ana o interrompeu. "Você nunca quis saber. Preferiu ignorar seu passado." "Ana, eu estava tentando construir uma vida." Eduardo lançou, lembrando-se de seus sacrifícios, das noites solitárias. "Isso não é justo." Clara, ainda em choque, olhou para Ana com lágrimas nos olhos. "Então, você é minha mãe, eu imagino que você também me abandonou." O pesar na voz da jovem era desolador. Ana hesitou, e Eduardo sentiu um aperto no coração.
Não, Clara. Eu não sabia como procurar. E todo esse tempo, achei que já era tarde. Eu estou aqui agora. A explosão foi um eco distante, mas agora parecia que o verdadeiro fogo estava ali entre eles. A dor e o ressentimento flutuavam como fumaça, e aquela pequena extensão entre pai e filha tinha se tornado um campo de batalha de emoções. Você tem que acreditar em mim, Clara chorou. Eu só quero saber quem sou. Gustavo observava, um sorriso triunfante no rosto. Essa é a melhor parte, Eduardo. Agora você pode perder não só a fortuna, mas também a família que ficou enterrada por tanto tempo. Mas então, uma voz se ergueu do meio da multidão. Eduardo, Ana, o que está acontecendo? Era a Marta, uma antiga amiga, tentando se infiltrar na confusão. Os bombeiros estão a caminho, mas você precisa sair. Há um alerta de incêndio. Sem tempo para pensar, Eduardo olhou para Clara, seus olhos cheios de determinação. A verdade estava ali, frente a ele, queimando como as chamas que dançavam atrás. E neste momento imprevisível, ele percebeu que tudo o que construir poderia se despedaçar em um instante. A conversa não era apenas sobre ele e Clara. Era sobre novas verdades, novas dores e uma conexão que mal tinham começado a entender. Vamos, ele disse, puxando Clara para mais perto. Vamos descobrir isso juntos, mas precisamos sair daqui. Eles começaram a se afastar da tumultuada multidão, mas a pressão estava no ar, carregada de segredos, promessas e uma nova realidade que ainda estava por vir. No fundo, a pergunta ressoava em sua mente. O que mais ele tinha deixado para trás? E quanto dessa verdade ainda viria à tona? Eduardo respirou fundo, as chamas ainda crepitando ao fundo. O caos ao redor parecia um pesadelo. Vamos descobrir a verdade juntos, ele murmurou. Mas Clara olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e desespero. Antes que pudessem se mover, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Era Ana, a ex-amante de Eduardo, aquela mulher que ele nunca conseguiu esquecer. O olhar dela era profundo, uma tempestade de emoções presas. Ela fez caminho através da confusão, e ao se aproximar, o mundo ao redor pareceu parar. Eduardo, Clara, gritou, as palavras se arrastando entre a agitação. Ana? Eduardo ficou chocado. O que ela estava fazendo ali? O olhar dela se fixou em Clara, e por um momento, a jovem não parecia reconhecer a mulher que ocupou um lugar importante em seu passado. Você não sabia? Ana começou, a voz tremendo. Ele não apenas te abandonou. Você não é apenas a filha dele. Você é também minha. A revelação atingiu Eduardo como um soco. Ele mal conseguia processar as palavras. O que? Ele sussurrou. A realidade do que estava acontecendo, começando a pender sobre ele como um manto pesado. Clara olhou entre os dois, confusa. Você quer dizer que eu sou sua filha, Ana? Sim, eu sempre soube. A voz de Ana era intensa, preenchida com uma dor antiga. Você foi uma parte do meu mundo, Eduardo, e você me deixou. E agora, você me deixou novamente, abandonando nossa filha. A multidão ao redor começou a murmurar, pessoas segurando os celulares,
gravando a cena da revelação como se fosse um espetáculo. A tensão estava palpável, ouvindo risos nervosos e comentários ansiosos. Gustavo, ainda ali, sorriu satisfeito. E eu que pensava que a história seria sobre uma menina mendiga. Mas parece que temos uma verdadeira novela aqui. Eduardo estava paralisado. Sua mente girava, e ele mal conseguia entender o que estava sendo dito. Mas eu não sabia. Ele tentou protestar, mas Ana o interrompeu. Nunca quis saber. Preferiu ignorar seu passado. Ana, eu estava tentando construir uma vida. Eduardo lançou, lembrando-se de seus sacrifícios, das noites solitárias. Isso não é justo. Clara, ainda em choque, olhou para Ana com lágrimas nos olhos. Então, você é minha mãe? Eu imagino que você também me abandonou. O pesar na voz da jovem era desolador. Ana hesitou, e Eduardo sentiu um aperto no coração. Não, Clara. Eu não sabia como procurar. E todo esse tempo achei que já era tarde. Eu estou aqui agora. A explosão foi um eco distante, mas agora parecia que o verdadeiro fogo estava ali entre eles. A dor e o ressentimento flutuavam como fumaça, e aquela pequena extensão entre pai e filha tinha se tornado um campo de batalha de emoções. Você tem que acreditar em mim, Clara chorou. Eu só quero saber quem sou. Gustavo observava, um sorriso triunfante no rosto. Essa é a melhor parte, Eduardo. Agora você pode perder não só a fortuna, mas também a família que ficou enterrada por tanto tempo. Mas antes que Eduardo pudesse responder, uma gritaria surgiu do meio da multidão. As pessoas começaram a recuar, e um homem, com uma expressão desesperada, empurrou os transeuntes. Saiam da frente. A polícia está chegando. A atmosfera rapidamente mudou. O som de sirenes ecoava e o pânico tomou conta. As pessoas se dispersavam e Eduardo sentiu um frio na espinha. Mas o que realmente o deixou paralisado foi a visão de uma mulher na entrada da cena. Era Luísa, sua esposa, aquela que ele havia se casado depois de Ana. Com um olhar horrorizado e chocado, ela se aproximava. Eduardo, o que está acontecendo? A voz dela era alterada pela adrenalina, e Clara se virou em um misto de confusão e espanto. Eduardo não conseguia acreditar no que via. O mundo girava, e tudo o que conhecia parecia desmoronar. Luísa, a mulher com quem construiu uma vida, estava agora diante dele, e ele não sabia como lidar com isso. O olhar de Luísa variava entre magoado e furioso, como se ela tivesse acabado de descobrir um segredo sombrio que havia sido mantido por anos. Eduardo, você me traiu? A pergunta foi como uma facada. Era a última coisa que ele queria que ela pensasse. As chamas ao fundo pareciam pequenas comparadas à tempestade que se formava em seu peito. Clara, ainda em choque, olhou entre os dois, percebendo a conexão instantânea da dor e da traição. Papai, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? Eduardo estava sem palavras. A situação se tornava cada vez mais insustentável. O olhar de Luísa estava fixo em Ana, e a tensão entre elas era palpável. Ele sabia que tudo estava prestes a se desvanecer. E o que restaria? Eduardo, você precisa me explicar tudo isso, Luísa exigiu, suas mãos tremendo, e a multidão ao redor começou a murmurar. A curiosidade audaciosa em suas vozes. Eduardo sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Ele estava em uma encruzilhada.
O que mais ele tinha escondido? O que mais poderia ser revelado? O que parecia ser uma simples noite se tornara um pesadelo. E ele não sabia se conseguiria sair dali sem perder tudo, inclusive sua própria identidade. Eduardo ficou paralisado. A tensão no ar era palpável, as emoções fervilhando como água prestes a ferver. O olhar de Luísa, confuso e cheio de dor, o atingiu como uma paulada. Eduardo, o que está acontecendo? Ela repetia, quase em desespero, enquanto olhava para Clara e Ana. Calma, Luísa, eu posso explicar. Eduardo tentou acalmar, mas as palavras saíram sem sentido. Clara, no meio do caos, olhava para a mãe e a ex-amante, sem entender nada. A confusão crescia e o movimento da multidão emana uma energia frenética, como ventos de tempestade. Então, uma sirene cortou o ar, seguida de gritos de comando. Afaste-se! Afaste-se e mantenham-se calma! O grito do policial foi interrompido por um estrondo encore que abalou a rua e ecoou entre os prédios altos. Olhares de espanto, risadas nervosas das pessoas que filmavam tudo. O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. Eduardo, por favor, Luísa insistiu, mas antes que ele pudesse responder, um som estrondoso surgiu novamente. Voltou-se para o carro em chamas, e uma figura começou a sair de lá, envolta em fumaça e chamas. Herdou dos deuses de um filme de ação, mas o que viram fez todos congelarem. Era Gustavo, com o rosto coberto de fuligem, mais vivo. Surpresa! Ele riu, como se estivesse no palco, toda a cidade assistindo. Vocês achavam que poderiam escapar da verdade, não achavam? Ele tossiu, tossindo a fumaça em volta, enquanto gesticulava com os braços, fazendo a cena parecer uma comédia macabra. Acha que isso é uma piada? Eduardo gritou, indignado e ao mesmo tempo assustado. O que você está fazendo aqui? Gustavo riu ainda mais, uma risada cínica. Estava apenas me certificando de que o espetáculo estava à altura, Eduardo. Eu sou o retrato do bem contra o mal. E olha só, temos aqui uma verdadeira novela. Clara olhou para o pai, esperando uma explicação. Ele está bem? A preocupação era evidente, mas Eduardo não tinha respostas. As chamas refletiam nos olhos de cada um, e o peso da verdade estava prestes a se agigantar. Era um circo, uma tragédia ao vivo. Mas Gustavo não parou. O que vocês não sabem é que não se trata apenas de você, Eduardo. A verdade que todos vocês ignoraram está prestes a ser revelada de uma vez por todas. Ele gesticulava, os olhos brilhando de um poder que os outros não entendiam. O que você não sabe é que há mais na sua história, mais do que você nunca sonhou. Do fundo da rua, uma mulher atravessou a multidão. Com uma expressão tensa, avançava sem olhar para o lado. Era Sofia, ex-colega de trabalho de Eduardo, e ela não parecia bem. Chegou mais perto, ofegante, puxando um papel de dentro da bolsa. Eduardo, eu encontrei isto. É para você. A confusão aumentou. Eduardo pegou o papel, sentindo a adrenalina correr por seu corpo. Enquanto desdobrava, seus olhos se arregalaram. Era uma foto antiga. E mais, além de Clara e Ana, tinha uma terceira mulher. Seu coração disparou. O quê? Isso é? Sofia apertou os lábios, nervosa. Você precisa saber.
Antes de Ana, antes de tudo isso, havia alguém. Alguém que pode mudar tudo. Você precisa contá-las antes que alguém faça algo. O tempo pareceu parar enquanto todos olhavam a foto. Clara, com um olhar confuso, perguntou: Quem é ela? O que você escondeu? Eduardo sentiu um frio intenso percorrendo sua espinha, e a cena ao redor começou a girar. A multidão estava em estado de choque, como uma tempestade prestes a eclodir. Está aqui uma nova verdade, uma que poderia abalar tudo o que era real. Eu não sei quem é, ele gritou, mas a incerteza soava desesperada. Corações estavam acelerados e a tensão subiu mais. Um nível. O que Eduardo tinha escondido? E que mais estava por trás de sua vida? Enquanto as chamas dançavam ao fundo, um eco de segredos antigos ressurgiu, e a história que todos estavam vivendo prestes a ganhar novos contornos. Havia muito mais no horizonte, e cada um deles estava prestes a descobrir o que realmente significava ser família. Eduardo quase não conseguia respirar. A imagem da foto na sua mão estava queimada em sua mente. Ele olhava para Clara e Ana, a confusão e o medo estampados em seus rostos. Quem é essa mulher? Clara perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Ele queria responder, mas as palavras não saíam. O caos ao redor continuava, a sirene soando mais alto. As pessoas se espremiam, tentando entender o Que estava acontecendo. Gustavo ali, um sorriso sarcástico no rosto, parecia se divertir com a cena. Eduardo, você realmente acha que pode escapar da verdade? Olhe ao seu redor. Sua vida se desfaz na frente dos seus olhos. Nesse momento, todo o cenário murmurante começou a se desvanecer. Era como se o tempo tivesse parado. A pressão do momento fazia Eduardo sentir a cabeça girar. Ele forçou a mente a focar. Eu preciso saber quem é ela, gritou, desafiando o silêncio que pairava. Ana e Sofia trocavam olhares nervosos. Ela foi uma parte do nosso passado, Eduardo, disse Ana, os lábios tremendo. Mas não posso explicar agora. Sua voz estava carregada de desespero, e de repente, o que parecia ser apenas um emaranhado de mentiras e segredos começou a parecer um pesadelo. Mas o que veio a seguir foi inesperado. Uma ambulância chegou e alguém gritou: Afastem-se, precisamos de espaço. Uma agitação se espalhou e as pessoas começaram a escapar em pânico. Eduardo, Clara e Ana se encontraram encurralados em um canto. E então, algo estourou. Um som estonteante. Uma explosão. O chão tremeu, sacudindo-os. Chamas, erupções dos escombros da viatura em chamas. O calor emanando uma onda devastadora. Para trás, Eduardo gritou, puxando Clara para mais perto. Mas a explosão fez tudo ao seu redor desabar. Materiais jogados pelo ar, gritos, caos. Eduardo fechou os olhos por um instante, sentindo a adrenalina correr. Quando abriu de novo, Clara estava a poucos passos, paralisada, os olhos arregalados de terror. Ele se virou para ver Ana, que estava se afastando lentamente, uma expressão de horror no rosto. Ana, não! Ele gritou, mas era tarde demais. Gustavo, rindo e se aproveitando da situação, gritou. Viram? Isso é só o começo. Quando tudo se desmorona, você descobre quem realmente está ao seu lado. O queixo de Eduardo caiu
tentando captar a gravidade das palavras. Ele havia encurralado todos com suas mentiras, e agora estava prestes a pagar o preço. De repente, um outro estrondo. A estrutura do prédio próximo começou a ceder. Todos correram em direções opostas, mas Eduardo se lembrou do chamado de Clara. Ele precisava encontrá-la. Uma onda de pânico tomou conta dele. O mundo parecia um inferno em chamas. Clara! Ele gritou novamente, e ao se virar, viu que Ana havia desaparecido no meio da confusão. O medo tomou conta. Ana, isso não fazia sentido. Ele a havia perdido. E por algum motivo, o instinto de pai gritou ainda mais alto. Ele não podia deixar Clara sozinha. As pessoas se debatiam, mas ele precisava encontrar sua filha. Mas uma figura emergiu das chamas. Era Ana, na entrada da cena de destruição. Ela estava diferente. O cabelo bagunçado, o olhar intenso. Mas algo mais profundo a transformava. Eu não posso deixar que você descubra. Ela gritou, a voz ecoando entre os gritos. Eduardo ficou paralisado. Como ela podia mudar assim? O que estava acontecendo? Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Preciso te proteger. De tudo. As palavras dela eram urgentes e não fazia sentido. Por que proteção? Era ela quem havia manipulado a situação desde o início. O que mais ela guardava? Eduardo, não pode contar a ela. A verdade não deve ser revelada. Ela estava quase chorando, em um momento de vulnerabilidade. Mas suas palavras eram um eco de algo sombrio, que mexeu com o fundo de sua alma. Clara, finalmente libertada da paralisia do medo, se aproximou de Ana. Você sabe algo que eu não sei, não sabe? O que é essa verdade que você tenta esconder? A tensão aumentava, como um fio prestes a romper. Gustavo riu mais uma vez, se deliciando com o espetáculo, enquanto o caos ao seu redor se intensificava. A verdade estava mais perto do que ninguém imaginava. O coração de Eduardo acelerou. O que você, Ana, realmente está escondendo de nós? E naquele momento, eles ouviram algo. Um grito. Não era só um grito qualquer. Era uma criança. Por favor, alguém me ajude. As palavras fizeram Eduardo congelar. Clara olhou para ele, um novo olhar de determinação. O que estava destinado a ser um reencontro agora se tornava um dilema. Em meio ao fogo e ao caos, a busca pela verdade se tornava uma necessidade urgente. Naquele instante, a vida de cada um deles não seria mais a mesma, e todas as mentiras eram apenas a ponta do iceberg. O que se escondia nas sombras estava prestes a iluminar tudo, e as consequências seriam devastadoras. Eduardo quase não conseguia respirar. A imagem da foto na sua mão estava queimada em sua mente. Ele olhava para Clara e Ana, a confusão e o medo estampados em seus rostos. Quem é essa mulher? Clara perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Ele queria responder, mas as palavras não saíam. O caos ao redor continuava, a sirene soando mais alto. As pessoas se espremiam, tentando entender o que estava acontecendo. Gustavo, ali, um sorriso sarcástico no rosto. Parecia se divertir com a cena. Eduardo, você realmente acha que pode escapar da verdade? Olhe ao seu redor. Sua vida se desfaz na frente dos seus olhos. Naquele momento, um grito ecoou, piercing e doloroso. Por favor, alguém me ajude.
As palavras fizeram Eduardo congelar. O grito vinha de uma criança e ele se virou rapidamente, procurando a origem. O que estava acontecendo? Clara olhou para ele. Uma mistura de determinação e medo em seu rosto. Precisamos ajudar, ela gritou. Mas Eduardo ainda estava paralisado com a revelação da foto. Ele tinha que se concentrar na situação à sua frente. O pânico aumentava. As pessoas começavam a correr. Onde está essa criança? Ele sentiu um nó na garganta, a urgência crescendo. E então, através da multidão, ele viu um garotinho preso sob uma estrutura caída, suas pequenas mãos tentando se soltar. Eduardo sentiu a adrenalina tomando conta dele. Clara, fica aqui, eu vou ajudar, disse, antes de se lançar em direção ao menino. Enquanto corria, as lembranças da foto preenchiam sua mente. A mulher desconhecida parecia se tornar mais vívida a cada passo, como se suas memórias estivessem se entrelaçando, puxando-o para o passado. O som dos gritos se misturava às sirenes, criando uma sinfonia de desespero. Vem aqui, pequeno. Você consegue. Eu vou te tirar dessa. Eduardo gritou, mas a criança estava em pânico. Ele se despediu do medo, se ajoelhando perto do menino, tentando manter a calma. Só relaxa. Eu tô aqui. A gente vai te tirar daqui. Pode me dizer seu nome? O garotinho olhou para ele, os olhos vidrados de terror. Lucas! Ele chorava, e isso arrebentou o coração de Eduardo. Com todo o seu peso emocional, ele começou a remover os escombros, mas a estrutura precariana fazia seu trabalho ainda mais difícil. Ele estava tão concentrado que não ouviu Ana chamando. Eduardo, cuidado! Gritou ela, mas ele não se virou. Estava focado em Lucas, em salvar aquele menino. O tempo parecia esticar e a vergonha do que havia escondido começou a desmoronar ao lado da construção. Só mais um pouco, ele ofegava. Lucas, você é forte. Estamos quase lá. Mas quando estava prestes a puxar o menino para fora, o que aconteceu foi muito pior do que uma simples explosão. Uma porta se abriu do prédio e do fundo dela saiu um grupo de homens. Eles não estavam ali para ajudar. Estamos com tudo sob controle. Saia do caminho, gritou um deles. Um homem com mais de 2 metros de altura, vestindo uma jaqueta preta. Seus olhos eram frios como aço. Rapidamente se tornou uma cena de pânico mais intensa. Não, ele precisa de ajuda, Eduardo respondeu. Indignado, mas já não estava no controle. E em um instante grotesco, outro homem apareceu com uma arma. A tensão se cortou como uma faca afiada. Vocês todos a partir de agora estão em nosso território, disse ele segurando a arma alto. Os faróis da ambulância iluminavam suas feições, revelando expressões conspiratórias entre os homens. O horror se espalhou entre a multidão, que recuou como um só corpo, segurando a respiração. Quem são vocês? Eduardo gritou, sua voz falhando. O que você quer? Isso é um resgate? Mas a resposta veio rápida como um sopro na escuridão. Não estamos aqui para brincar, Eduardo. A sua vida perfeita acabou. E foi nesse momento que Eduardo percebeu que não estava apenas lidando com a revelação de uma verdade desesperadora sobre sua família,
mas estava se deparando com algo ainda mais profundo que o envolvia a ele e a todas as mentiras que havia construído. O olhar de Clara encontrou dele a expressão bela solidificando-se em um terror absoluto. Ana, que também estava lá, apertava suas mãos, como se estivesse se preparando para a pior tempestade de suas vidas. A adrenalina de cada um começava a formar um caldo extremamente amargo. Depois daquele instante, tudo mudou em um piscar de olhos. Eduardo percebeu que, além do caos do amor e da traição, havia algo desse passado obscuro que estava voltando para cobrar seu preço. A estrutura tremia, mas não eram só os escombros que estavam caindo. Eram as verdades mais profundas do passado, arrastando todos junto. O que mais você esconde, Eduardo? Questionou Gustavo, com um sorriso malicioso no rosto, enquanto a arma ainda permanecia levantada. Apenas saiba que seu passado está prestes a voltar. E não será um passeio tranquilo. E com isso, tudo o que Eduardo acreditava sobre sua vida, seus laços familiares e seu futuro estava novamente pairando à beira do abismo. Enquanto os segredos começavam a emergir, prestes a transformar tudo, a tragédia estava apenas começando. E nem tudo que reluz era ouro. O que viria a seguir? Cada um deles estava prestes a descobrir. Eduardo ficou paralisado. A tensão no ar era palpável. As emoções fervilhavam como água prestes a ferver. O olhar de Luísa, confuso e cheio de dor, o atingiu como uma paulada. Eduardo, o quê? Está acontecendo, ela repetia, quase em desespero, enquanto olhava para Clara e Ana. Calma, Luísa. Eu posso explicar. Eduardo tentou acalmar, mas as palavras saíram sem sentido. Clara, no meio do caos, olhava para a mãe e a ex-amante, sem entender nada. A confusão crescia, e o movimento da multidão emanava uma energia frenética, como ventos de tempestade. E então, uma sirene cortou o ar, seguida de gritos de comando. Afaste-se, afaste-se e mantenham-se calmos. O grito do policial foi interrompido por um estrondo ensurdecedor, que abalou a rua e ecoou entre os prédios altos. Olhares de espanto, risadas nervosas de pessoas que filmavam tudo. O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. Eduardo, por favor. Luísa insistiu, mas antes que ele pudesse responder, um som estrondoso surgiu novamente. Voltou-se para o carro em chamas, e uma figura começou a sair de lá, envolta em fumaça e chamas. A cena parecia um filme, mas a realidade era muito mais louca. Era Gustavo, com o rosto coberto de fuligem, mas estava vivo. Surpresa! Ele riu, como se estivesse no palco, diante de uma plateia atônita. Vocês achavam que poderiam escapar da verdade, não achavam? Ele tossiu, emanando fumaça, enquanto gesticulava, como se quisesse deixar cada um dos presentes ainda mais nervosos. Acha que isso é uma piada? Eduardo gritou, indignado e ao mesmo tempo assustado. O que você está fazendo aqui? Gustavo riu ainda mais, uma risada cínica. Estava apenas me certificando de que o espetáculo estava à altura, Eduardo. Eu sou o retrato do bem contra o mal. E olha só, temos aqui uma verdadeira novela. Clara olhou para o pai, esperando uma explicação. Ele está bem? A preocupação era evidente, mas Eduardo não tinha respostas. As chamas
refletiu nos olhos de cada um, e o peso da verdade estava prestes a se agigantar. Mas, em um momento de pura confusão, o inesperado aconteceu. Uma figura emergiu da multidão. Era Mariana, irmã de Eduardo. Aquela que ele pensou ter perdido para sempre em um Aqui! Eu nunca fui embora, você que se esqueceu de mim. O grito dela fez ressoar ecos. Você deixou tudo para trás e agora está vivendo nessa mentira. O rosto de Eduardo ficou pálido, os olhos arregalados de incredulidade. Ele não soube o que dizer. Mas como você pode estar viva? Ele mal conseguia formar as palavras. Eu fugi, Eduardo. Fugi do inferno que você criou. E agora estou aqui para abrir os olhos de todos, inclusive de Clara. Mariana gesticulou para a filha, que observava tudo em estado de choque. Ela precisa saber a verdade, que você não é quem diz ser. Gustavo se divertia com o circo que se formava. Isso só melhora. Aí está a cereja do bolo. Uma verdadeira família em pedaços. Cala a boca! Eduardo rugiu, a raiva fervendo. O que mais ele teria que suportar? Mariana, fala logo o que você sabe. O que está acontecendo? A irmã segurou a mão de Eduardo, seus olhos cheios de lágrimas. A mulher daquela foto, não sou só eu, somos nós. Clara é minha filha também. Você não consegue entender, mas tudo o que você acumulou é um castelo de cartas prestes a desmoronar. O vislumbre da verdade atingiu Eduardo como um relâmpago. Sua culpa e medo cresceram. Não, isso não pode ser verdade, Clara gritou, os olhos se enchendo de confusão. Mãe, é verdade? O que você está dizendo? A confusão virou desespero, com uma rapidez aterradora. A estrutura ao fundo começou a desabar. Gritos e pânico tomaram conta das pessoas. Eduardo, segurançando Clara e Luísa, sentiu que, enquanto o mundo ao redor começava a entrar em colapso, a vida que ele conhecia estava prestes a ser totalmente indiscutível. Eduardo, precisamos sair, agora! Luísa gritou, puxando-o, mas Mariana não se movia. Você não pode ignorar, a verdade vai nos libertar, ela gritou, enquanto as chamas dançavam em uma sinfonia insana. Eduardo olhou para ela, o desespero nos olhos. Ele tinha que fazer uma escolha, proteger a armadura que construiu, ou arriscar tudo por uma verdade que poderia devastar ainda mais? O que era real? Quem era ele de fato? A vida deles não era um jogo, e agora ele estava prestes a descobrir que as consequências de suas escolhas eram muito mais profundas. E no meio do caos, tudo o que ele pensava saber sobre amor, família e verdade estava dentro de um labirinto que o levaria a um destino incerto, e ele precisava decidir agora mesmo. Eduardo olhou para Mariana, o coração batendo a 1000 por hora. A revelação dela o atingiu como um raio. Ele queria acreditar que estava sonhando, mas a realidade pesava como chumbo. Clara olhava para os dois, a confusão e o medo estampados em seu rosto, e Eduardo percebeu que, a cada instante que passava, estava perdendo a chance de explicar. Mas o que poderia dizer? Você está dizendo que Clara é sua filha também? A voz dele parecia distante, como se fosse ecoada por uma caverna. Mariana assentiu. A expressão dela era de uma dor profunda, mas ao mesmo tempo havia determinação.
Sim, Eduardo, e você precisa entender que tudo isso que você construiu está baseado em mentiras. Enquanto isso, a multidão ao redor começava a murmurar, os olhares se cruzando e o pânico começando a tomar conta. As chamas do carro em que Gustavo estava queimando em um fundo dramático e a adrenalina do momento elevava a tensão ao limite. Ei, o que está acontecendo aqui? Gritou um oficial uniformizado, a autoridade dele cortando o ar como uma faca. Eduardo percebeu que o tempo estava se esgotando. O fogo do incêndio começou a se espalhar pelas paredes, e agora eles estavam lutando não apenas contra os segredos do passado, mas também contra a própria sobrevivência. Mariana olhou ao redor, percebendo que a situação estava prestes a sair do controle. Eduardo, temos que falar em outro lugar. Não podemos fazer isso aqui. Ela puxou o braço dele, mas Eduardo hesitava, lutando contra a lógica que tentava se impor. Gustavo, satisfeito com a cena, levantou os braços. Ah, mas isso é tudo tão interessante. O que mais vocês estão escondendo? Temos uma verdadeira novela. Ele zombou, e a multidão começou a se agitar, o rombo que suas palavras causavam gerando um burburinho. Cala a boca, Gustavo! Eduardo gritou, sentindo o calor das chamas refletindo em seu rosto, mas o desprezo do rival parecia apenas aumentar. Clara estava ali, entre eles, confusa, assustada. Eduardo sabia que precisava protegê-la. Vamos, agora! E nesse momento, tudo explodiu. O som ensurdecedor de uma explosão ecoou no ar, seguido de uma onda de calor e chamas que pareciam querer engolir tudo. Eduardo segurou Clara com força, puxando-a para trás. O pânico tomou conta da multidão. Gritos, pessoas correndo, tentando escapar da carnificina. E no meio disso tudo, Eduardo viu um rosto familiar, saindo das chamas. Ana. O coração dele parou. Ela estava coberta de fuligem, mas seus olhos estavam fixos em Eduardo, cheios de uma mistura de medo e resolução. Eduardo, a verdade que estamos tentando esconder não é só sobre nós, é sobre o que aconteceu com nossa família. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que ela estava implicando? O que mais poderia estar escondido aqui? Não, Ana, não agora. Ele gritou, obrigando-se a controlar as emoções. Mas Ana já não estava ouvindo. Dando um passo à frente, ela continuou. Apenas escute. O que você não entende, o que me fez fugir, é que aquela mulher não sou eu. É você, Eduardo. As palavras dela cortaram o ar. A multidão emudeceu e as chamas pareciam dançar de forma frenética ao redor deles. O quê? Eduardo mal conseguia articular. E ela disparou. Eu sou sua mãe. O chão sob os pés de Eduardo desmoronou. Tudo fez sentido em um instante, como pedaços de um quebra-cabeça se juntando. Os ecos de um passado que ele não conhecia agora surgiram à superfície. A indiferença dele, seus erros. E no meio da confusão, Clara gritou. Papai! Eduardo olhou para ela. O sofrimento refletido no olhar da filha, fazendo seu mundo desmoronar ainda mais. O que ele havia feito? Ele estava tão preso em sua própria dor, esquecendo de como isso afetava a todos ao seu redor. A multidão, agora completamente formada pela incerteza, pareceu se agitar. Murmúrios, rostos confusos. Gustavo estava ali, como um predador em busca de sua presa,
bem no centro da tempestade. Você realmente acha que só falar a verdade mudaria algo? Disse ele. A satisfação dele esfumaçado ambiente. Isso só vai trazer mais caos. E eu tenho provas. Provas que podem acabar com tudo. Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. O que mais estava em jogo aqui? O que Gustavo sabia? E então, antes que ele pudesse responder, outro grito cortou a cena. Mamãe! Uma voz infantil chamou do meio da confusão. E um outro garoto, pequeno e desesperado, emergiu das sombras. As emoções correram soltas, a dor disparando através do corpo de Eduardo. Ele olhou para o menino, então para Clara e para os rostos ao redor. O que está acontecendo? Quem é esta criança? A confusão tomava conta novamente, mas uma coisa era certa. A verdade se desdobrava como um dominó, prestes a atingir a todos de uma vez. Enquanto o caos reinava, Eduardo se viu diante de um abismo profundo, sem saber o que escolher. E naquele instante, sua vida se separou em um caminho que poderia mudar tudo. Faltava muito para descobrir até onde a verdade poderia levá-lo. E seria capaz de suportar as consequências. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. A explosão ao fundo ainda ecoava em seus ouvidos. Mas a verdadeira bomba estava diante dele. Mariana, sua irmã, havia voltado. A verdadeira bomba estava diante dele. Vejam, onde está a verdadeira bomba? O espanto tomou conta. Eduardo estava paralisado. E a verdade cortava mais fundo do que qualquer chamas ao redor deles. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz falhando. Isso não faz sentido. Significa que Clara é como uma filha para mim também. Tudo isso que você construiu é baseado em mentiras, Mariana insistiu, a emoção infiltrando-se em cada palavra. O pânico começou a se espalhar entre a multidão, e as chamas se intensificavam, refletindo o caos que reinava em seu coração. Não pode ser, Clara murmurou, tentando compreender. Eduardo viu a dor nos olhos dela e soube que precisava agir. Mariana, não é o momento para isso. Estamos em perigo. Ele tentou alertar enquanto o movimento da multidão crescia, todos tentando escapar da confusão. Eu não posso deixar você fugir da verdade, Eduardo, ela gritou. As sirenes soavam mais alto e um oficial tentava controlar a cena. O desespero encheu o ar. O que era mais perigoso? As chamas ou os segredos? Nesse instante, uma nova explosão ressoou e passou como um eco aterrador, configurando um cenário de pânico. Mas ao invés de recuar, Eduardo tomou uma decisão. Ele puxou Clara, segurando forte sua mão. Vamos encontrar um lugar seguro. Mas e você? Perguntou Luísa, preocupada. Eu vou dar um jeito nisto. Precisamos sair agora. Ele olhou para Mariana, seus olhos implorando entendimento. Vem com a gente. Mas Mariana hesitou, ainda presa entre o passado e o presente. Eduardo, não podemos deixar isso assim. A verdade deve ser ouvida. Mariana, agora não é hora. Ele começou a empurrar Clara e Luísa em direção à saída. O caminho, cada vez mais obscuro. O horror parecia se intensificar
enquanto a estrutura balançava, ameaçando colapsar a qualquer momento. Com os olhos fixos à frente, Eduardo não viu Gustavo se aproximar. Com um sorriso vitorioso. Eu sempre soube que você não conseguiria escapar da verdade, Eduardo. A sua vida está em frangalhos. Eduardo se virou, a raiva pulsando em suas veias. Cala a boca, Gustavo. Não estou pronto para mais mentiras. Mas em seu íntimo, ele sabia que estava cercado. Você acha que tudo isso é só um acidente? O passado vem à tona para te lembrar do que você perdeu. Gustavo continuou, incitando o clima de angústia. Eduardo enfrentava não só a pressão do momento, mas uma encruzilhada na vida. E no meio disso, tudo poderia desmoronar. Eduardo finalmente decidiu. A verdade não vai ser a última palavra. Eu vou proteger minha família. Agora vamos sair daqui. Ele entrou na multidão, puxando Clara e Luísa junto, sentindo o calor das chamas nos ombros. Mariana hesitava, mas a urgência tomou conta dela. Eu vou com vocês, ela gritou, correndo atrás deles. Mas enquanto fugiam, o chão tremia e a realidade desabava. O grupo finalmente conseguiu sair da confusão, parando apenas a segurança do lado de fora. As sirenes ainda gritavam ao fundo. Clara virou-se para o pai, os olhos cheios de lágrimas. O que vai acontecer agora, papai? Eduardo respirou fundo, seu coração machucado. Nós vamos reconstruir, Clara. Juntos. Vamos enfrentar isso como uma família. Ele viu o olhar esperançoso de Luísa e a dor de Mariana. Ele tinha que tomar a liderança, mesmo com todas as verdades à sua frente. O que ainda pairava no ar, no fundo, era a certeza de que, apesar de todo o caos, eles tinham uma chance, uma nova chance. No fundo da cena, o fogo ainda queimava. Mas o que restava era uma esperança explosiva, pronta para renascer. Mas o que mais estava por vir? Ninguém sabia. E você? Se você quer saber o que vem a seguir, você precisa se inscrever agora neste canal e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo. A sua interação é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos nessa jornada.